Irmãos, irmãs, queridos, boa noite. O tema de hoje é um tema, assim, bastante complexo e, ao mesmo tempo, extremamente envolvente. Quando se fala em obsessão, não existe obsessão no sentido de espíritos bons. Mas uma mãe perdeu um filho, ela vai toda tarde lá no cemitério, leva uma rosa e chora. Isso é um processo obsessivo. Não, isso não é um processo obsessivo. É um processo de condicionamento mental, de vazio existencial que ela está sentindo. Porque a obsessão traz prejuízo. Não tem obsessão benéfica. Então, o primeiro grande ponto, e Kardec dizia sempre que obsessão provinha de espíritos inferiores. Espíritos inferiores, logicamente, traz sequência maldade. Obsessão pode se dar de desencarnado para encarnado. É o mais comum que nós conhecemos. Um desencarnado é desafeto do encarnado, o encarnado faz alguma coisa e o prejudica, e ele toma essa dor e começa a perseguir aquele indivíduo. Essa é uma obsessão de desencarnado para encarnado. Nós temos obsessão de encarnado para desencarnado. Também a gente começa, alguém nos dá um prejuízo e nos surta e faz alguma coisa, e nós começamos a manter uma raiva, um ódio, um rancor, gera com certeza um processo obsessivo de encarnado para desencarnado. Temos obsessão de desencarnado para desencarnado também. Ambos chegam a ter uma situação muito horrenda, cada um deles, e, portanto, como se fosse uma planta em simbiose, fazem o que? Fazem essa mutação, né, de estágio vibratório. Como se fossem as pessoas ditas siameses, aquelas que são partidas, mas uma parte delas une-se à outra, que nenhuma age sem o consentimento da outra. Não estou dizendo que siamês é obsessão, não, pelo amor de Deus, é apenas um mero e pálido exemplo. Temos obsessão de encarnado para encarnado, como nós já falamos. E hoje o assunto é sexo e obsessão, ou sexo e procedimento obsessivo. Quando a gente fala aqui em espiritismo sobre obsessão, nós estamos falando sobre influência espiritual, questão 459 e seguintes do Livro dos Espíritos e capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Nós não estamos falando de um transtorno psiquiátrico aí. Por exemplo, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Aí é o indivíduo com o indivíduo mesmo. E quando nós falamos aqui, nós estamos falando de forças de terceiros, encarnado ou desencarnado, como nós falamos, que busca essa satisfação nefasta em razão do outro. É muito curioso porque quando se fala em sexo, há um tabu muito grande. Primeiro que todo mundo gosta de sexo, né? Eu estou generalizando, mas tem os assexuados, mas o assexuado não dá uma estatística. Todo mundo gosta de sexo.
Isso é normal. O problema não é gostar de sexo, o problema é o quanto se gosta, se usa, se abusa da faculdade da sexualidade. Esse é o problema. Alguém, por exemplo, que é o que a gente chama de sexista ou sexóloga. A sexóloga é quem estuda a parte da sexualidade. Às vezes o sujeito é sexista. Ele para se satisfazer, por exemplo, ele tem que ter 10 relações sexuais por dia com pessoas diferentes. Esse é uma vítima, tranquilamente, de um processo obsessivo. Há um ser que está sugando as energias dele. Quer mais e mais que ele faça sexo, porque aí vai saciar essa situação. Por isso que há uma ligação entre sexo e obsessão. Voltando, tirando a ideia católica e demais outras crenças de que sexo é pecado. Se sexo fosse pecado, nós éramos fruto do pecado. E se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, se ele já sabia que o sexo ia nos levar para uma situação difícil, era extremamente sádico. Não tem condição nenhuma de se pensar numa situação dessa. Mas quer dizer, Emerson, que tem uma tabelinha, tem que fazer sexo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Não tem tabela. Não há essa questão. Há a necessidade do respeito entre os cônjuges. Tá? Não é aquela coisa que toda noite está com dor de cabeça, trabalhei muito, etc., etc., que são as fugas dos deveres conjugais. Quer dizer, isso também é um dever. Eu não gosto da palavra dever, sinto muito, mas está na lei como dever. Então, a obsessão é quando há esse excesso da faculdade do sexo usada em demasia e irresponsavelmente. É uma energia criadora, a energia sexual. É uma energia fortíssima, poderosíssima. Tem um caso narrado, eu não vou dizer qual, porque depois dos 62 a gente já não é mais obrigado a dizer a fonte, porque a gente esquece, não é nenhuma virtude. O homem acorda entre aspas, ele sai em desdobramento e se vê assim, como se envolvido por polvos. É um exemplo, como se fosse envolvido por polvos. E ele começa a ficar angustiado, aqueles polvos, aquelas ventosas extremamente gelatinosas, assim, bastante com odores bastante fétidos. Não era legal aquela situação de forma nenhuma. E ele se vê cada vez mais enrolado, vamos dizer assim, naquela situação de espíritos vampiros e espíritos excessivamente poderosos quanto a essa retirada das energias. E ele fica deslocado, ele fica extremamente avariado, dementado praticamente. E lembra-se de fazer uma prece. E faz uma prece, ao ver dele, a prece deveria ser para, de imediato, um espírito socorrê-lo.
A gente tem essa mania, tá? A gente faz a prece, quando a gente termina a prece, aí é isso, o Espírito já chegou, qual que é a agenda, como é que nós vamos fazer. E veio esse Espírito para explicar para essa pessoa o porquê daqueles espíritos vampirísticos. Por que estava acontecendo isso? Porque ele estava usando e abusando do sexo. Então é algo que é importante que a gente sopesa essas energias, porque a libido é uma questão muito complicada, porque a libido, quanto mais você dá cordas para a libido, mais você tem libido. E isso mais vai requerer de você um conúbio sexual. Então, esse é um problema. Esse é o problema que esse ser enfrentou. E o Espírito falou para esse ser, que estava encarnado, logicamente, olha, sua situação é bem interessante e bem favorável, porque você está encarnado. Se você estivesse desencarnado, a situação seria outra. A sua estada umbralina o manteria nas garras, nos tentames desses espíritos, sabe-se lá por quanto tempo. E a situação, quando desencarnada, era uma situação bem, digamos assim, densa para o mundo espiritual. E quando sabemos que a densidade de uma situação no mundo espiritual, no umbral, quanto mais densa a realidade espiritual, mais demorado é o processo de permanência no umbral. Então, se a gente quiser atalhar um pouco o umbral, vamos trabalhar bastante aqui, evitar essa obsessão da sexolatria, vamos levar as coisas com bastante responsabilidade, para que a gente não seja presa, presa no sentido de passar como sendo alguém que está sob o jugo desses espíritos umbralinos, e presa também no sentido de ficar por um tempo indefinido no mundo espiritual negativo. Então, essa obsessão é tudo, porque começa agora, começa enquanto você está encarnado, e vai aprofundando, e vai atando esses nós, vai cada vez mais amarrando as pontas, vamos dizer, dessas energias negativas. Aí quando você chegar do lado de lá, naturalmente você já está bem amarradinho. Não tem muito o que fazer, a não ser orar, esperar a bondade divina ao seu tempo. Porque o que adianta você chegar, ir até um umbral, suposto espírito de luz, resgatar um espírito que demanda sexualidade, levá-lo para uma colônia, ele vai fugir da colônia, porque ele também tem necessidade. E não será, digamos, a castidade da colônia, o lado tranquilo da colônia que vai satisfazê-lo. Então, por isso que é importante a gente trabalhar aqui. Depois que eu desencarnar, não, depois que você desencarnar é outro capítulo. Você precisa trabalhar aqui enquanto encarnado. Trabalhar sua mente, trabalhar você para evitar os processos obsessivos, essa coisa toda. Porque nem tudo é obsessão de terceiros, de outros espíritos. Às vezes também nós temos as nossas auto-obsessões, que nós mesmos nos impomos, e ainda botamos culpa nos espíritos. Fulano, o que está acontecendo com você? Obsessão. Essa obsessão não me larga.
Quem falou que há obsessão, no sentido de obsessão de terceiro espírito, de terceiro ente, às vezes não é, às vezes é tão somente uma questão de estar voltado a esse exagero que você mesmo se impõe. A culpa também é complicado, porque o sujeito é sexista ou sexólatra. Aí ele tem lá suas relações, aí ele se sente culpado. Aí os espíritos adoram, porque além de poder trazer as energias que eles querem para eles já trazem o desequilíbrio emocional que aquela pessoa tem. Aí é festa. É muito importante a gente observar esses detalhes. Não se deixar levar por essa onda, digamos assim, de culpa. Culpa não existe. Não, eu sou um sexista. Bom, então eu vou traçar agora um plano, já que o sexo é meu vício, e diminuindo gradativamente, para que eu não sofra de uma abstinência também, porque também dá abstinência. E aí eu vou orando, trabalhando, e vou me envolvendo com causas nobres, aquela volúpia vai passando, porque nós gastaremos a energia com outras coisas que não aquelas de caráter libidinais, e com isso nós vamos melhorando toda a nossa energia. É muito importante a gente ter em mente esses recursos que dispomos, que não são poucos. Uma vez, uma senhora viúva, devia ter lá seus 40 anos, ela era bem sexista, ela disse assim: Emerson, você não sabe o que eu faço. Então, o que a senhora faz? A hora de dormir, eu abro o Evangelho e ponho em cima da minha região pública. E eu perguntei: e ajuda? Olha, não tem ajudado muito, não, porque eu continuo pensando, etc, etc. E se a senhora fizer diferente? E se a senhora fizer no sentido de colocar o Evangelho na cabeça, no raciocínio, e deixar o sexo no lugar dele, o Evangelho no lugar dele? Pela última vez que eu a percebi, isso faz mais de 8 anos, segundo ela, surtiu bastante efeito. Então, parece-me que se era um processo obsessivo, ele passou a ser um processo obsessivo que foi regredindo. Acredito ali que era um processo obsessivo, porque ela era muita volúpia para um ser só. Então dava a impressão de estar numa atividade de intercâmbio com o mundo espiritual negativo muito grande. Rogando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que nos guardem, que nos ajudem, que nos façam melhores, para que nas provas que temos consigamos passar por elas com maior maestria, com maior tranquilidade. E pedimos aqui em especial pelo meu amigo Antoninho da Silva Policeno, que está passando um momento muito difícil. Peço aqui também pela Sandra Mara, a esposa dele, que Jesus abençoe esse casal maravilhoso, que me ajudaram muito, sou muito grato, e que tudo se resolva da melhor maneira possível. Que assim seja.